A gente quer que o cliente ele fale quais são as dores reais, porque num processo de vendas, né, onde eu estou abordando e estou captando o cliente, cara, quanto mais eu souber e mais eu ter certeza de qual é a real dor do cliente, mais fácil fica eu conseguir fechar o projeto com esse cliente. Quanto menos o cliente fala e menos informação o cliente me passa, né, eu fico num nível mais superficial, mais fica difícil eu fechar o contrato com esse cliente. Então, quando você aprende a fazer o cliente falar das suas dores, das dores verdadeiras, quando você aprende a fazer isso, você vai usar isso sempre. E isso vai te ajudar a chegar próximo dos 20 mil por mês, porque você vai ter mais facilidade na hora que você tiver com o cliente e estiver apresentando o seu serviço. Então, você vai ter mais facilidade para fechar, certo? Então, se você vem de um cenário onde você participa, sei lá, de 5 reuniões para fechar uma, quando você aprende a fazer isso, se os números mudam, né? Imagina, com mesmo 5 reuniões, você fecha dois clientes. Depois você pode fechar 3, 4, 5, tá bom? Então, aprender a fazer isso te ajuda a chegar nos 20 mil por mês em faturamento. E lembrando que eu compartilho essas estratégias para mostrar como você faz sprint para você faturar 20 mil. Se você já fatura 80, você pode executar essa estratégia e buscar chegar no faturamento de 100 mil por mês, certo? Se você fatura zero, você executa essas estratégias para chegar no faturamento de 20 mil por mês. E por aí vai, tá bom? Você pode ir crescendo de sprints de 20 mil. Outra vantagem de você aprender a fazer isso é que quando você começa a fazer o cliente falar as dores que ele tem, o seu marketing fica muito mais fácil. Por quê? Porque, olha só, eu já fiz outras aulas aqui, onde eu falei sobre atração e captação de cliente. A gente atrai o cliente pela dor, pela necessidade que ele tem, por um problema que ele tem, ou por alguma situação que ele esteja passando e que ele quer melhorar ou quer resolver. Então, quando o cliente começa a falar quais são suas dores, à medida que você está visitando um cliente, depois visitou outro, depois outro, e você está escutando essas dores, você vai começar a perceber que existe um padrão. Então, por exemplo, quem trabalha com infraestrutura, às vezes visita cliente e escuta muito falando assim, o meu fornecedor atual me atende muito mal. Ou o meu fornecedor atual demora muito tempo para me atender. Então, existe um padrão de mau atendimento. Então, se essa é uma dor comum entre outros clientes que estão sendo atendidos por outros fornecedores, cara, você pode usar isso no seu marketing, do tipo, imagina, eu faço um anúncio falando, olha, você está sendo mal atendido e quer conhecer uma empresa que te atende em 2 horas ou que te atende rapidamente, entendeu? Entra em contato, que nós vamos te explicar como que fazemos isso. Então, você descobrir e fazer o cliente falar das dores, isso daí é informação que vale ouro, que você vai poder usar no marketing para você atrair e captar clientes. O que não é falar das dores para mim? Ó, existem dores que são dores certas, existem dores erradas, tá? Para mim, falar das dores não é eu chegar para um cliente, por exemplo, no exemplo de infra, eu vendo infraestrutura e eu vendo nuvem. Eu sento com o cliente e o cliente fala assim, Ronald, eu preciso de nuvem. E aí eu falo, legal, você então está precisando cotar nuvem, né? Mas o que você quer fazer com a nuvem? Não, então, eu estou precisando implementar 2 servidores, um banco de dados na nuvem. Eu preciso subir o serviço XYZ na nuvem. Aí eu falo, tá, mas você precisa subir até quando? Esse mês. Ok. E qual é o ambiente? E ele me passa lá o ambiente. O servidor é assim, passa todas as especificações técnicas. Eu falo, tá bom, vou montar para você. Esse é o jeito errado, amigo. Jamais faça isso. Por quê? Porque eu fiquei numa camada superficial. O cara, vamos lá, ele me falou de uma dor. Eu preciso ir para a nuvem. Eu perguntei, quando? Ele falou, ainda esse mês. Eu perguntei, qual é a configuração? Ele falou, XYZ. Vou contar para você.
Esse é o jeito errado. Por quê? Porque eu fiquei numa camada superficial. Muitos vendedores, você como dono de empresa, você vai perceber que quando um vendedor volta para a sua empresa e você pergunta lá para o cliente, e aí, como é que foi lá com a visita? Como foi na reunião? Ah, o cliente precisa de nuvem. E a configuração aqui é essa aqui. Você vai perceber que muitos vendedores, eles não entram a fundo. Por que que ele precisa fazer aquele projeto na nuvem? Ele só escuta qual é a demanda e ele trata de voltar para o escritório para ele poder escrever ali ou fazer a cotação de quanto que fica para o cliente. Esse é o jeito errado. Por que ele é errado? Porque quando você não entra no mérito da coisa, na causa raiz, por que que ele está indo para a nuvem, por exemplo, nesse exemplo, quando você não entra nesse mérito, você está lidando no escuro, porque você não sabe o motivador de compra do cliente e você, às vezes, está concorrendo com outras soluções em que você nem faz ideia. E aí o problema disso é que quando você monta, gasta tempo, visita o cliente, faz um projeto, né? Gasta seu tempo para montar esse projeto e você apresenta isso para o cliente, pode ser que ele vire do nada e fale assim: ah, não, olha só, a gente acabou resolvendo de uma outra forma. Não vamos mais para a nuvem, não. A gente vai fazer X, Y, Z. Isso vale para sistemas também. Se você é desenvolvedor, o cliente fala: olha, eu preciso de um e-commerce, ou eu preciso botar a minha loja para vender na internet. E aí o desenvolvedor ele fala: ah, tá bom, mas quando você precisa? Olha, eu preciso em 90 dias. Tá. E o que você precisa? Olha, eu preciso que faça tire pedido, que tenha controle de estoque, que o pedido chegue direto, sei lá, para a área lá que tira pedido e preciso que processe pagamento, que fature. Tá bom, vou lá montar um projeto. E aí, quando você não entra no mérito de saber por que ele precisa disso, você está numa camada superficial. E aí, quando você não sabe, você corre o risco de estar competindo com outras soluções e o cliente resolver de outra maneira. Enquanto isso, você está gastando seu tempo montando um projeto, tá? Para entregar, de repente, um sistema. Então, o jeito errado é você ficar só nessa camada superficial. E o jeito certo é você saber por que ele quer aquilo. Quando você sabe, tipo, por que ele quer, por exemplo, no exemplo aqui do sistema, o cliente fala, aí eu viro, tá bom, cliente, mas olha, e por que você quer ter um e-commerce próprio? E aí, o cliente ele explica, ele fala, olha, eu quero porque eu preciso aumentar as vendas. Tá bom. E você já cotou alguma outra solução? Você já viu alguma outra solução de mercado? Por que pode ser próprio? Por que tem que ser próprio? Né? E ele fala, não, porque aqui eu já tenho um RP, eu invisto muito em tecnologia, eu paguei caro para ter um RP aqui que gerencia tudo e ele está funcionando muito bem. Entendeu? Então, por esse motivo, eu não posso pegar um de mercado. Eu tenho que customizar o meu próprio, entendeu? Para poder fazer ele funcionar com RP. E aí eu entendo que ele já tem um investimento e que a empresa dele já está redondinha, todos os processos estão funcionando no RP que ele tem. E o que ele precisa só é fazer algo integrado, certo? Que possa ir no RP dele, tirar o pedido, ver o estoque e por aí vai. Então eu entendo que já houve um investimento. Agora, se eu viro para o cliente e falo, tá bom, e por que você precisa ser próprio? E ele fala, não, Ronald, é porque, na verdade, é a única maneira que eu acho que tem para fazer. Mas, na verdade, se ele descobrir que existe, sei lá, uma plataforma de mercado, um site de e-commerce já pré-pronto, ele compraria. Entendeu? Então, é um cliente que está com falta de informação. Então, é por isso, e aí eu descubro por que ele está pedindo isso. Lembra, vendas é ajudar o cliente. Então, eu recomendo que você, se você pega uma situação dessa, sabe, você aconselhe para o seu cliente quais opções ele tem e discuta com ele as possibilidades que ele tem. Você fala, olha, é o seguinte, deixa eu te falar, existe também outras, você pode fazer comigo o sistema, desenvolvendo, vai, sei lá, custar 50 mil, mas existem outras plataformas que você pode montar que já são engessadas. Sabe que, apesar de ser engessadas, já são pré-prontas e sai muito mais barato. E se você quiser, eu posso te prestar toda a assessoria, toda a consultoria para te mostrar como faz essa plataforma. Você só fala isso quando você entende quais são os motivadores do cliente. Porque o que você está fazendo é trabalhando como um consultor, um braço direito dele, você está orientando qual é o melhor caminho que ele tem que tomar para chegar no objetivo dele. Isso é vender.
Vender é você ajudar o cliente a chegar no resultado que ele quer. E aí muitas pessoas podem pensar, Ronald, então, mas nesse caso ele perderia a venda. Né? Você pode pensar isso. Ele perderia a venda porque ele é desenvolvedor, ele pode ganhar 50 mil fazendo um sistema, mas se ele indicar uma plataforma pré-pronta de 2 mil, o cliente ele pode comprar. Perfeito. E aí eu te volto à pergunta. Cara, se você está visitando o cliente e você não falar isso, você acredita que o cliente não vai acabar descobrindo que ele tinha essa opção? Você acredita que mais cedo ou mais tarde alguém não vai contar para ele? E muitas vezes é isso que acontece, cara. E aí, ao ocultar, né, essas possibilidades que o cliente tem, no dia que outra pessoa vai lá e abre os olhos dele, conta que ele poderia ter feito assim, ou poderia ter feito assado, ele vai ficar chateado com você. E ele vai falar, poxa, fulano me enganou, porque tinha uma solução muito mais barata e ele nem comentou que isso era possível. E aí, e você quer ser quem? Você quer ser a empresa que está do lado do seu cliente, que apoia o cliente, ou você quer ser a empresa que você vende só aquele projeto se o cliente não sabe nem o que está pedindo, é problema dele? Se você está num jogo de longo prazo, eu aconselho que você seja a primeira opção. Seja a pessoa que apoia o seu cliente. Seja o Trusted Advisor, que é como chama, né? Que é aquela figura do profissional que entende tecnologia que ajuda o seu cliente. Tá? Por quê? Porque ele vai consultar sempre. Todos os projetos de tecnologia ele vai passar por você. Então você tem a oportunidade de, ao invés de ter um cliente de um projeto, você ter um cliente de 20 anos, de ter uma vida inteira com você.